Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aos acordados. Vamos a mais um dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Edu. Aí é disruptivo, hein? Abre a live, vocês já estão me esperando. Ai, que medo. Ai, que medo se um dia eu não acordar. Denise, se um dia eu não acordar, você toca a live por aí, hein? Pelo amor de Deus. Vamos a mais um dia. Esperar o pessoal dar uma chegada aqui. Gente, que top. Olha um pouquinho da música. Não tem como não acordar, né? Eu falo que tem que acordar todo dia cedo. Bom dia, Rafa. Sejam bem-vindos a mais 21º dia. Quem diria? Você vê como o tempo passa, como o tempo voa, né, gente? Se você for avaliar, a gente quando começa um projeto, é isso que é um projeto. Você inicia no primeiro dia, você fala, puta lá merda, será que eu vou aguentar isso aqui por muito tempo? E aí quando você vai percebendo, os dias vão passando. E o quanto de coisa ficou para trás? Quanto de coisa a gente fez ou deixou de fazer? Bom dia, Frank. Quantas coisas a gente na vida poderia ter feito e não fez porque o tempo só passou? Então assim, ó, são 21 dias de conteúdo, 21 dias de produtividade, 21 dias de insight, 21 dias de coisas que vocês não teriam na vida de vocês se vocês não tivessem decidido estar aqui. E olha que é muito louco isso, né? Porque quando a gente toma uma decisão, no início a gente fica meio balançado, tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que isso aqui vai passar rápido? Você fica, é uma preocupação desnecessária, porque o tempo não para. Como se a gente fosse uma esteira. Se vocês já viajaram, né, os aeroportos agora do Brasil está gigante, né? Guarulhos, Viracopos. E lá fora sempre foi assim. Então você tem uma esteira para você nem andar, de tão grande que é, né? Então imagine que a sua vida, ela é aquela esteira ali, ó. Ela está andando. Você não consegue parar. Você pode até ficar ali dando aqueles pulinhos para trás, né? E aí? Você não vai sair do lugar porque você está insistindo. Você está dando pulinho no lugar. Então, ó, até no aeroporto a esteira te leva para frente. Você só não sai dela se você ficar pulando para trás. Então, assim, quando você decide ir em frente, nada vai te impedir. Você tem até objetos que te ajudam, né, a seguir em frente. E aí você tem pessoas ajudando você a seguir em frente. E o quanto você está aproveitando desse tempo. Porque o tempo, Cazuza já dizia, não para. E aí eu fico vendo 21 dias. Ontem eu estava olhando as pautas, eu falei, gente, eu tenho um livro. Se eu pegar hoje, eu tenho um livro pronto dos acordados. É um livro pronto. Você sabe o que é um livro em 21 dias? Aí tem gente que fala assim, eu não consigo escrever. Mas o que você faz dos seus dias que você não tem tempo nem para escrever a sua história? Você não tem tempo de parar para escrever coisas importantes sobre a sua vida. Qual a história, né, que você vai deixar para as pessoas que te conhecem? Meu, é muito bacana um livro. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas a Amazon ela tem um sistema que você manda o seu livro digital para lá, eles fazem toda uma análise e depois eles mesmos disponibilizam isso para vender, via Kindle e tal, enfim. Tem uma galera escrevendo livro hoje em dia. Eu acho que o terceiro, eu quero escrever 4 livros. Esse ano eu já tenho 2 prontos, eu estou com esse dos acordados e vou fazer mais um. E o que é isso, né? É legal, é muito bacana você ser autor de alguma coisa. Porque quantas pessoas, ó, só a gente olha aqui atrás ali, né? Ó, olha o tanto de livros. Quantas pessoas escreveram livros na vida? E por que você não tem esse desejo? Porque você acha que isso é banal? Não é banal. Pessoas querem ouvir a sua história, querem ouvir o que você tem para contar. Porque o livro nada mais é do que uma experiência que a pessoa passou. Veja Napoleão Hill. Napoleão Hill, o interesse dele, quando ele foi conversar com André Carnegie, que era um dos homens mais ricos, né, depois de Salomão, na época da indústria do aço, a ideia de Napoleão Hill era somente falar da história de André Carnegie. Só que André Carnegie, quando viu Napoleão Hill, um jovem entusiasmado em saber da riqueza dele, ele falou, não, eu vou te fazer um desafio. Gente, presta atenção nisso que eu até arrepio de lembrar. O André Carnegie, conversando com o Napoleão Hill, falou para ele assim, garoto, eu vou pedir que você faça algo para mim. Né? Porque o André Carnegie tem uma história também, como de todos os vencedores, né?
Ele foi na época da guerra lá, já tudo pegando fogo naqueles lugares, antigamente o negócio era tenso, e ele saiu foragido da cidade dele, e foi com o pai e com a mãe para uma outra cidade, e ele recolhia carretéis de linhas no chão de uma fábrica de tecidos, de roupas. Então ele tinha uma história de superação. E ele fez o pedido da seguinte forma para o Napoleão Hill. Ele falou: Napoleão Hill, eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você entreviste X pessoas ricas para entender por que eles são ricos. Olha que louco isso aí. Gente, Napoleão Hill, na hora, ele deu uma balançada, porque ele falou: como que eu vou fazer isso? Só que André Carnegie, imagina, o cara tá de frente para um cara que era o cara mais rico do mundo na época. E ele falou: bom, eu aceito. Gente, ele levou 25 anos para escrever Quem Pensa Enriquece. Você já leu esse livro? Não? Então tá. A história é essa. Ele conseguiu compilar a vida de todos acho que foram 500 pessoas mais ricas do mundo na época, em 25 anos. Então assim, quando você escreve um livro, ele tem destinação. Você quer que as pessoas saibam da sua história, quer que as pessoas saibam da história de alguém, quer que as pessoas saibam de algo que você fez que mudou a sua vida. Isso é legal. Você põe no papel. Hoje Napoleão Hill é um dos escritores que mais vende no mundo, nem está vivo. Você tem diversos autores top que nem estão vivos, mas deixaram a marca na história. George Orwell, por exemplo, 1984, Revolução dos Bichos. Você tem tantas pessoas daquela época que você vai pegando os livros para ver. Você vê, ó, Émile Coué, 1926. A gente lê hoje sobre as leis das atrações, então assim, das sugestões, perdão. Então, você vai entender, você hoje pode não achar isso interessante, mas pare para pensar. O quanto seria importante você deixar escrito algo que foi de superação, algo que foi um desafio na sua vida. Você pode escrever sobre diversas coisas. Hoje os livros são finos. Por quê? Porque as pessoas não têm mais a mentalidade de leitura. Antigamente as grandes casas tinham bibliotecas imensas. Hoje eu tenho uma pequenininha aqui em casa. Eu tenho a vontade de ter uma gigante, não vou mentir para vocês não. Quando eu vejo aqueles filmes com aquelas bibliotecas imensas, que tem até escada para subir, eu dou uma pirada ali quando eu vejo aquilo, porque eu acho muito louco. Imagine que tudo você tinha que buscar num livro. Hoje a gente busca no Google, né? Então é diferente, mas assim, a sensação do livro, eu adoro ler. Eu adoro ler. E durante muito tempo eu deixei de ler. Olha que louco isso aí, né? Por quê? Porque o aprendizado que eu tive na infância foi um aprendizado forçado. Por isso que a gente sempre batalha, né, para deixar as crianças livres hoje. Elas precisam ser livres. A gente não tem que impor nada para a criança. A criança é no time dela. A gente quer exigir coisas de uma criança que não tem lógica. Porque a criança ela tem o time dela. E a gente quer que seja no nosso time. Porque a gente fica nessa fissura do planeta que acha que o estudo que vai fazer diferença na sua vida. Ele fez na minha? Não vou mentir que na minha ele fez. Mas não é o estudo que faz você chegar a ser uma pessoa bem-sucedida, e você tem exemplos diversos aí dentro da sociedade brasileira e fora dela. Não preciso nem listar porque não dá nem tempo. Então assim, o quanto você realmente acredita nos seus sonhos, nas coisas que você quer idealizar para a vida. E é por isso que os Acordados nasceu. Hoje eu tô com a camisa Respire por 90 segundos que a raiva passa. Isso é muito importante, tá, gente? Sempre respire. Então assim, quem está dormindo não está produzindo. Essa frase eu quero martelar na cabeça de vocês, porque um dia vocês vão falar ela sozinho. Do nada vocês vão falar assim: puta, quem está dormindo não está produzindo. E aí tem toda uma lógica para isso, né? Quando a gente faz uma frase, quando eu conheço a frase, foi por algo que eu também dormi muito tempo e eu não produzi de forma correta durante muito tempo. E quando eu decidi a produzir, né, por conta do meu governo, não pelo governo dos outros, eu comecei a entender que sou eu que faço o meu caminho, sou eu que vou escrever a minha história, sou eu a pessoa que precisa deixar um legado, sou eu a pessoa que precisa buscar pela prosperidade, sou eu que decido as coisas na minha vida. Quando eu descobri que sou eu, eu falei: puta que pariu, então não tem nada a ver com os outros eu apenas transbordo na vida deles. Olha como é muito louco isso. Então, quem está dormindo não está produzindo, isso é uma vertente verdadeira. Gente, vamos pegar esse aviãozinho aí, ó, e acordar aí uns 3, 4 amigos que precisam ouvir umas verdades para eles parar de dormir ou produzir de forma errada. Isso é muito importante. E esse Instagram,
ele boicota para arrebentar agora. Agora ele tá com ciúmes da outra plataforma. Então ele tá ciumentinho. O algoritmo tá tristinho assim, ó. Tá puto. O Mark Zuckerberg já tá se mexendo lá. O povo do Facebook não tá podendo dormir. Porque ele quer arrumar uma forma de não ter o concorrente. O cara ele não quer ter concorrente. Ele quer ir sozinho nesse universo digital. Mas nós estamos aqui para derrubar. E ontem foi engraçado que o pessoal falou isso. Gente, vamos se ajudar lá naquele Instagram, porque o negócio virou uma prostituta. O Instagram é uma prostituta. Tudo que ele quer fazer agora, ele quer receber, entendeu? Tudo bem que agora eles inventaram até um sistema. Gente, presta atenção nisso. Eu ainda não tenho, mas já está disponibilizado uma forma de monetizar pelo Instagram. Daqui um tempo, acho que vai aparecer aqui embaixo para vocês assim, compre coraçãozinho. E aí, o que vai acontecer? Tem bastante gente já fazendo isso. A gente vai fazer as lives e esses coraçãozinhos, quando vocês comprarem, é coisa de $1. E vamos direcionar isso para alguma instituição, algum lugar do gênero. Porque nas lives eu acho que não estou aqui para ganhar dinheiro de ninguém. Quero aqui só transbordar na vida das pessoas. Quem quer fazer algo mais a fundo comigo, vai nas minhas mentorias, vai nos meus cursos. Aqui é a mentoria Eyes, que eu já impactei vida para arrebentar. Então, quando eu vou falar algo, qualquer coisa, não é no Instagram. Então, eu já pus isso dentro da minha cabeça, a produção está nem sabendo disso. Mas na hora que liberar, os coraçãozinhos aqui não vai vir para mim, eu vou achar uma instituição na região onde eu moro, e todo o dinheiro de lives, porque isso dá trabalho, eu vou reverter para essas instituições. Então, quando vocês estiverem assistindo live de alguém, primeiro veja se você vai comprar aquele coraçãozinho, se o dinheiro está indo para a pessoa ou está indo para uma instituição, porque eu acho que tem que ser para uma instituição, e aí fica a critério de vocês. Porque tem gente que não precisa estar ganhando dinheiro fazendo a live, porque já ganha dinheiro nos cursos e a gente está aqui para dividir o pão, né? Então ontem eu falei o seguinte, não seja conformado, seja o resultado. Não sei de verdade se vocês estão entendendo isso ou não. A Denise está falando aqui, crescimento e evolução. Perfeito, Denise. A Lê, minha amiga aí, uma das pessoas que eu aprendi muita coisa na minha vida também. A Denise e a Lê são mulheres que brilham, né? Tem muito para transbordar nesse mundo. E quando você fala não seja conformado, seja o resultado, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Ciro, por que você todo início de live você maceta o que você falou na anterior? Porque às vezes na anterior ainda sua mente não processou. E a hora que eu falo aqui agora, você já fala, opa, é verdade, ele falou disso ontem. Então é muito interessante, isso é um insight que eu tive, porque eu vejo que a maioria das pessoas não fazem isso. Elas começam a live e já blá blá. Não, a gente tem uma hora aqui, uma hora da gente falar coisa para arrebentar, e o que eu quero de vocês é o melhor. Não só ficar falando. É legal, se vocês quiserem conversar comigo, pode ficar à vontade, mande pergunta, que eu estou aqui para transbordar na vida, para transbordar e servir na vida de vocês. Então, não tem esse tempo aqui de, uau, o Ciro tá mandando na live lá, não. A live aqui é de vocês. Então, o que te faz cair, né, nesse conformismo? Por que a gente tende a ser conformado com as coisas? Você já parou para pensar? Isso é muito louco, você tem que parar para pensar. Porque a gente se conforma com a situação. E aí você fica ali levando aquilo como se fosse normal, e não é normal. Às vezes você se conforma com o trabalho que você tem, que você não gosta. O que eu mais recebo de coisas, de pessoas, seja no direct, ou seja dentro das mentorias, é pessoas que falam assim, eu trabalho fazendo o que eu não gosto. Aí eu falo, mas por que você trabalha fazendo o que você não gosta? Ah, é porque eu preciso de dinheiro. Olha que maluco isso aí, né? Aí eu falo assim, tá, todo mundo precisa de dinheiro. Não é porque eu tenho um padrão de vida melhor que eu não preciso de dinheiro, eu preciso de mais ainda. Porque quando você sobe o degrau, gente, Ave Maria, é muita coisa nova que surge. Então, assim, tudo muda, né? Você tem um padrão de vida, você gasta X, você tem outro padrão, você gasta Y. Então todo mundo precisa de dinheiro dentro do seu degrau. Só que você tem que ter esse dinheiro vindo de uma forma que você está satisfazendo. Vou dar um exemplo. Tem gente que é advogado porque gosta. A pessoa gosta de verdade. É médico porque gosta. E aí ele pode até trabalhar para um hospital, o advogado até pode trabalhar para um escritório grande, porque ele gosta, não tem problema. Ele trabalhar para alguém ou para fazendo algo que ele gosta, desde que ele decida por isso. E ele faça isso por paixão. Tem gente que tinha sonho. Gente, quando eu me formei em Direito, tinha gente que tinha sonho de trabalhar no Peru Neto, tinha gente que tinha sonho de trabalhar no Krakowiak, tinha gente que tinha sonho de trabalhar no Demarest, tinha sonho. A pessoa queria trabalhar nos grandes escritórios. Legal, porque é o sonho dele. Agora tem gente que vai pelo dinheiro, aí fica sofrendo. Por quê? A empresa vai crescendo,
né? Você entra em empresas, eu já trabalhei em empresa assim, gente, que eu comecei era tipo, sei lá, 30 funcionários virou 200. E quem que fez aqueles 200 aparecerem? Os 30. Aí você fica pensando, puta que lá merda, né? Eu podia estar no meio desses caras aí que tá faturando, mas você decidiu em estar ali na linha de produção. Então agora como que você quer reclamar da vida? Não tem como você fazer isso. Ou você aceita, que eu sempre falo isso, ou você decide. Não tem como fugir. É uma coisa ou outra. Então, quando você tem essa mentalidade de não se conformar, você pode até aceitar de início, mas só que você põe prazo. Você fala assim, ó, eu vou ficar nisso até X tempo. E é muito engraçado que quando eu estou fazendo as mentorias principalmente, a pessoa ela fica nessa incongruência. Ah, mas se eu sair eu tô ferrada. Ah, você já colocou isso na sua mente? Aí eu uso Emílio Coué só para dar resposta, a lei da sugestão. Você sugestionou que você não pode, então se você não pode, você não pode. Se você pode, você pode. Se você fala que você não pode, você não pode. Você mesmo que está determinando isso para você. Quem põe os limites no que você vai fazer é você. Se você hoje decidir correr uma maratona, você corre. Se você hoje decidir ser um triatleta, você vai ser um triatleta. Quem decide isso é você. Salvo você. Você tiver algum problema de saúde, que aí é difícil você bater, né, em cima disso daí. Mas se você não tiver limitações de saúde, você faz o que você bem entender. Você pode ser o melhor nadador, o melhor lutador, o melhor tudo que você quiser. O problema é que tem o quê? O desconforto. E aí você fica pensando, puta, se eu sair desse emprego, vou ter que procurar outro emprego. E aí, o que que tem? Na história da vida da maioria das pessoas, foram nas viradas de chaves que a gente conseguiu subir o degrau. Não existe na história pessoas que ficaram no mesmo platô e aconteceu alguma coisa. Não tem como. Tudo vai, conforme o tempo vai passando e você vai galgando algo a mais. E às vezes é de pouquinho em pouquinho, mas você precisa enxergar isso porque está dentro de você. O Alexandre tinha o sonho de trabalhar no Granadeiro, trabalhou e me levou. Aí. Mas hoje, tá o Frank, que é dono do escritório, e o Alexandre, que é dono do escritório. Era um sonho, mas eles colocaram prazo nesse sonho. Isso é o mais importante. E aí eles entenderam que o governo da vida deles cabe a eles. É Granadeiro, verdade. Então assim, cabe a você as decisões da sua vida. Agora, se você se conforma, vamos supor que eles tivessem ido para esse Granadeiro lá, que era o sonho deles, e tivesse ficado lá hoje. Será que eles tinham a vida que eles têm hoje? Eu conheço os dois, tanto o Frank como o Alexandre. E são pessoas prósperas. E estão ali, ó, batalhando. O Frank já, programa de televisão é mato para ele já. Ele vira e mexe e aparecia em programa de televisão. Então, assim, como que você consegue fazer uma coisa assim? Que você não cai no conformismo. Porque você vê que depende de você o resultado. Então, assim, ó, não caia nessa de ficar no conformismo por causa do seu trabalho, por causa de pessoas. Aí você fala, Ciro, mas eu convivo com a minha família não agrega. Você não é obrigado a ficar colado na família. Família, gente, a gente só tem que lidar com ela, porque faz parte do processo. Mas eu não tenho que estar enraizado nela. Se não está fazendo você prosperar, infelizmente, você tem que saber separar o eu família do eu pessoa. É difícil, para muita gente mas essa que é a realidade. Tem gente que quer sofrer os problemas dos pais, os problemas dos irmãos, os problemas dos filhos. A gente não tem que sofrer o problema dos outros. Eu, quando defini isso na minha vida, eu falo isso, tudo que eu falo para vocês aconteceu comigo, não foi com o vizinho. Isso que é o fantástico. Eu tenho uma filha de 28 anos. Quando minha filha decidiu que ela queria levar a vida que ela decidiu levar, eu abri mão e falei, sem problema. Eu não vou sofrer por isso. Vocês conseguem entender ou não? Não vou sofrer. Porque não tem sentido. A decisão da vida cabe às pessoas. Você faz no máximo ajudar quando precisa, mas você não fica sofrendo, é porque eu queria ter feito. Não, não sou eu. Eu faço o que eu tenho que fazer. Ontem eu entrei numa discussão num grupo. Presta atenção como que a vida é muito louca. Eu estou num grupo ali no Clubhouse, estamos definindo alguma coisa ali de fazer alguma causa social. E eu estive com um grupo de mulheres recentemente e elas vieram com uma ideia que no início eu achei estranho, mas depois eu concordei. Mas no início eu achei estranho, não vou mentir. Elas estão montando uma ONG para ajudar presidiárias, para quando as presidiárias saírem de lá, ter colocação no mercado de trabalho de beleza. Olha que interessante isso. No primeiro momento eu fui ressabiado. Imagina, gente, eu levei um tiro, perdi um olho por causa de um tiro de um bandido. Então eu sou o cara que é para odiar bandido. Mas a gente tem que entender que tem gente que está preso por cagada.
Quem nunca fez uma cagada aqui? Quem nunca, na minha época, foi no mercado e colocou chocolate dentro da calça? Na minha época isso era comum. E os caras nem batiam. Só tomar e falar, sai, moleque. Quantas pessoas já fez coisa na hora da insanidade ali, tá numa turma de amigo e aconteceu uma merda? Sei lá o que aconteceu. Então nem todo mundo que tá preso é por uma coisa muito... uma grande maioria não. Mulheres, aí eu fui participar desse grupo, então elas pegaram os índices. 80% das mulheres presas é porque elas se envolvem com os caras, e os caras na hora que tem as batidas das drogas, elas estão junto e vai junto também. 70% são negras, aí vem todo o histórico, né? Não sei quantos por cento são de vida miserável, biriri bororó, tá, vão presa, ficam lá presas 5, 6 anos, 3 anos. Quando elas saem, mulher é diferente de homem. Elas quando são presas, eu nem tinha ideia disso, tá, gente? Elas são presas, nem visita elas têm, os caras abandonam. Diferente de quando é o homem que vai preso. Olha que louco isso aí. O homem vai preso, tem até visita íntima. A mulher, o cara desaparece, não quer dor de cabeça. É muito louco isso. Até porque, na maioria das vezes, a mulher que está presa, o marido que é o bandido. Que doido isso aí. O que acontece? Elas saem de lá sem eira e nem beira. Então as meninas falam, cara, eu não acho justo, até porque a justiça do Brasil é injusta. Tem gente que está presa por coisas banais, a gente sabe disso. E aí elas estão montando uma ONG. E aí tem um monte de burocracia. O Brasil é do capeta para essas coisas. Por quê? Porque você precisa montar, olha que legal, elas vão montar uma parceria com o Sebrae, que já existe, gente. É mulheres não sei o que lá do Sebrae, nem sabia. E aí elas vão montar uma parceria com o Sebrae, e por intermédio do Sebrae elas vão acessar os presídios, e vai ter um espaço para elas treinarem as meninas, entre elas mesmas, fazendo unha, fazendo cabelo. E aí quando elas saírem, elas vão até as ONGs, né? Que primeiro vai ser uma lá, sei lá como que elas vão fazer isso exatamente. E aí elas vão ter o quê? Um lugar de treinamento, para elas se continuarem treinando fora da prisão, e parceria com salões de beleza, com empresas de beleza, e recolocá-las no mercado. Super interessante, eu achei isso aí. Não sei se vocês acharam, eu achei interessantíssimo. Dentro do grupo ontem, tinha um juiz de paz. Aí eu vim com esse assunto, que eu achei interessante, eu acho que era uma causa que a gente podia defender também. Porque, gente, vamos ser honestos, tem muita gente que vai presa por causa de merda, mas o adulto é o reflexo da criança, da infância, da adolescência. Olha que louco isso aí. Aí, o cara falou, eu entre salvar um adulto e uma criança, eu prefiro salvar a criança e o adolescente. Aí eu falei assim, tá, a gente como coach aprende, né, a conversar de uma forma que a gente não fica afirmando nada, eu vou falar hoje isso pra vocês, é muito importante. Aí eu peguei e falei pra ele assim, então, mas eu vim de periferia, onde eu morei tinha 80% de bandido. Isso é uma real. Na minha época, 80% onde eu morava era bandido. Todo mundo era bandido. Não era meu pai, mas 4 vizinhos lá. Mas a maioria era tudo gente bandida. Tinha uma rua lá que só tinha bandido na rua. Eu morei numa rua, gente, presta atenção, que os bandidos andavam com a arma na mão. A polícia, quando vinha as baratinhas, que eram os fusquinhas, e as veraneiras, era bala pra tudo que era lado. Então tinha bandido pra arrebentar, parecia uma cidade do sertão mesmo, assim, os caras com as armas na cintura e andando por cima e pra baixo e tava nem aí. Corpo de gente morta eu vi todo santo dia, eu ia pra padaria, tinha corpo no chão. Então eu vim de periferia, da periferia fudida, bicho. Então, aí eu falei isso pro cara, eu falei assim, presta atenção, amigo, no que você tá falando, que você quer ajudar a adolescência. Se o adolescente não quiser ser ajudado, não é você que vai lá mudar ele. Porque ele já foi, né, contaminado lá quando ele era criança. Eu poderia ter sido o maior bandido do mundo, porque eu vivia no meio dos bandidos. Literalmente, gente, vocês não têm ideia do que eu tô falando, eu vivia no meio dos bandidos. Então eu podia ter virado bandido. Por que será que eu e meus irmãos não viramos? Nós somos uma família grande, bicho. Ninguém foi pro lado do crime. Porque a gente tinha toda uma estrutura, que pese pobre, meu pai era na porrada, bicho. Então, assim, presta atenção, o adolescente de periferia, não é você que vai chegar lá e vai fazer ele mudar o mundo. Então é meio piegas quando as pessoas ficam falando, vamos ajudar as criancinhas, vamos ajudar o adolescente. Porra nenhuma, bicho. Sabe por quê? Porque se fosse para ajudar, já tinha consertado tudo isso. Com tantas instituições, com tantas ONGs, com tanta porra toda que tem nesse país, já era pra, não tinha nem bandido, né? Mas não é assim. Agora, uma causa totalmente contra a maré, essa impacta as pessoas. Porque você escuta e fala, puta, aquela merda. Tem gente que teve mãe presa, presta atenção no que eu vou te contar, essa história é real. A polícia chegou
o moleque enfiou a droga dentro do frango. Olha que doidura isso aí. A polícia chegou lá, cadê a droga, cadê a droga? E ele falou, foi a minha mãe que escondeu aí, acho que dentro do frango. Pô, a mulher foi presa por causa do filho. Quantos casos de gente que eu conheci que se ferrava por causa disso? Do cara chegar e falar, pô, tô segura a droga aí. O moleque segurava, a polícia, pau. Você consegue entender como é muito louco isso? Tem gente que tá presa, eu acredito com porcentagem não pequena, porque foi gaiato. É assim que é a vida. Então, assim, são causas sociais que a gente precisa entender. E aí o pau comeu, no sentido não de briga, mas a pessoa nem falou mais nada depois, quando eu falei isso pra ela. Porque quando você é o exemplo, a pessoa não tem como bater. Não tem como bater. Por quê? Ela vai falar o que pra mim? Eu vim da periferia, morei no meio de bandido, para lá, ele ficou quieto. E as pessoas, depois do grupo, surgiram mulheres e falaram, interessante isso que você está falando, porque eu também não tinha esse posicionamento. Consegue entender como você tem que ter voz, mas só que você tem que saber falar? Porque se você discute, acabou, porque quem discute só se ferra. Então, assim, quando a gente fala nisso tudo, eu estou tentando só mostrar para vocês o quanto é importante o posicionamento de vocês dentro da vida de vocês, entender e defender aquilo que é principal dentro de você, que são seus princípios e valores. E eu bato muitas vezes sobre inteligência emocional dentro das mentorias, e as pessoas às vezes acham que ser inteligente é aceitar negativo, é saber confrontar. Entendeu? Não. Ser inteligente emocional não é aceitar, é saber confrontar. Quando você sabe usar exatamente da sua inteligência emocional, o lado de lá tende a baixar a bola. É essa que é a sacada. Então, assim, voltando à pauta de ontem, não se conformem e seja o resultado, o dinheiro surge de um resultado. E hoje vocês vão ver isso, como isso é real. Então, assim, ó, a saúde é o resultado. Então, gente, eu não estou gripado há 5 anos, eu não tomo nem vacina. Nossa, Abicílio, mas isso é bruxaria. Não, é que eu me alimento mais certinho, né? Aí eu vou pra academia todo dia, aí eu tomo alguns negocinhos aí que são uns suplementozinhos básicos, nada demais. E assim que é a vida. Nem o Covid me pega, né? Eu tô brincando aqui, aí que eu peguei já esse negócio. Tudo que você faz, então, gera um resultado. Então, ó, quando você desejar alterar o que está invisível, aquilo que você não vê, mas você sabe que existe, você deve modificar o que está visível, porque às vezes você sabe o que você precisa fazer. Então são coisas distintas. Tem coisa que a gente não sabe, mas tem coisa que a gente vê. Quando a gente muda um hábito, automaticamente isso vira um efeito cascata. Outras coisas vão melhorando dentro da sua vida. Bom dia, evolua com amor. Marli, sejam bem-vindos. A live tá pesada. Gente, vamos brincar com esse algoritmo aí. Manda esse aviãozinho, mete o dedo no coração e vamos fazer esse Instagram trabalhar de graça para nós, porque ele é não sem vergonha. Ele só quer ganhar dinheiro e eu não vou ficar pagando ele todo dia, não. Ó, como eu estava falando antes, você não pode afirmar uma coisa numa discussão. Ontem foi um exemplo disso. Para as discussões, a gente não pode fazer afirmações, porque você cria sempre um reverb. Você joga, a pessoa manda de volta. Você joga, fica aquela... acaba xingando o outro, né? De tanto a comunicação não tá batendo mais. Então, assim, ó, um dos maiores, né, poderes da vida é a comunicação. E você, quando você estiver se comunicando, aprenda isso que você não vai errar mais nunca. Ó. Sempre que você for dar uma resposta, sempre, não dê uma afirmação completa. Dê uma meia resposta com uma pergunta. Isso é sacada. Porque a pessoa vai ficar desconcertada. Porque a pessoa nunca espera o enfrentamento com uma pergunta. Ela só espera com uma afirmação. Olha como é louca a mente da gente. Então você está numa discussão. A pessoa, por exemplo, ontem, eu só mandei a pergunta pro cara depois. Ele não soube responder, ele nem respondeu. Acho que ele ficou mudo lá. Ele falou, putz, falei merda. E o cara é juiz de paz, meu. Então, sem sentido que ele falou, eu prefiro ajudar as crianças, os adolescentes que os adultos. Ah, pelo amor de Deus, você sabe da vida dos outros, bicho, tá julgando quem aí? E aí teve uma galera que ainda falou, eu acho que não tinha que ter julgamento aqui. Eu falei, meu papel, né, um dos principais é não julgar. Então, quando eu só simplesmente, eu voltei, né, de uma forma sutil e defendi, ele não teve resposta. Se eu tivesse falado pra ele, você sabe de nada, cara, que não sei o que, isso aqui lá, aí ia arrumar uma encrenca de besteira. Eu não teria defendido a minha tese e ele teria saído por cima e é perigoso ter sido excluído do grupo e banido. Presta atenção nisso. Quando você vê alguém discutindo, que você chega no meio, você não sabe quem começou a briga. Porque tá os dois se afunhando lá, bicho. Como que você vai defender quem ali? É muito louco isso. Agora, a pessoa que está na postura inteligência emocional,
Você pensa, faz uma meia resposta, uma meia afirmação e manda a resposta junto. E aí a pessoa fica parada, paralisada. Ela não espera por isso, porque não é o comum. Outra coisa, normalmente, né, a receptora do lado de lá, se você mandar a afirmação completa, ela vai te rebater e aí você vai ficar mais puta ainda. Porque quando você manda uma afirmação, a pessoa vai e te rebenta. E a mente da gente ela é assim, ela vai jogando aquilo que eu chamo de eco interno. É aquilo que você queria pôr para fora e não pôs a vida inteira. Então, numa discussão, é o momento pelo qual as pessoas mais falam a verdade. Aí a merda tá aí. Para nós que entendemos o comportamento humano, se a pessoa me falar algo, eu sei que era a verdade dela, era aquela. Então não dá nem para perdoar depois, assim, né? A gente perdoa no sentido literário mesmo da palavra. Perdão, acabou, mas você sabe que ela pensa de você na real. Não adianta ela me pedir desculpa, eu estava nervoso. Então, porque quando você está nervoso, você tende a falar a verdade. Só que se você recebe uma resposta que você não está esperando, você fica paralisado. Então, assim, ó, o que acaba fazendo o desafeto ficar mais fora de si ainda é esse descontrole. Por isso que eu falo, gente, você está numa situação discutindo com alguém que está armado, não discuta. Você já sabe que quanto mais você apurrinhar a cabeça da pessoa, mais cego ele se torna. Porque a fúria ela vai nascer. E é por isso que acontecem umas atrocidades aí que a gente não consegue entender os motivos. Só as pessoas que estavam ali na hora. Aqui na região tem um caso emblemático em um dos condomínios, que o vizinho de baixo, um delegado aposentado da Polícia Federal, encarnou com os vizinhos de cima e brigava, para com o barulho. Um dia o cara só saiu do apartamento, subiu e matou os dois. Esse caso é emblemático aqui na região. Você tem noção como o cara perdeu o controle? E aí por quê? Porque a pessoa de cima ficou apurrinhando. Porque tem gente que é... Puta que lá, merda, tem gente que é foda, né? Sabe que vai se dar mal e continua apurrinhando. Então não precisa fazer isso. Haja com inteligência emocional. E é por isso que nessa hora a gente tem que ter inteligência emocional. Então assim, ó, quando fazemos uma afirmação, nossa mente ela não compreende. Ela não compreende. Muitas vezes por não ter vivido aquilo. Então ela não processa. Por isso existe o poder da declaração. Quando eu declaro, eu sugestiono. E é por isso que a gente fala sobre a mentalização. São coisas distintas. Então, assim, minha mente precisa entender, né? Vamos supor que você não sabe o que é. Fala assim pra você, você é uma caneca. Caraca, sua mente não entende o que é a caneca. Por que eu sou uma caneca? Agora, se tiver todo um contexto por trás, que você já viu que você é uma caneca porque você é uma alça, você é alguma coisa, existe um contexto, aí fica mais fácil de se rebater. Então, assim, quando a nossa mente ela vai processar algo, eu preciso ver, ter visto isso daí. Então, normalmente, quando você declara, você desenha dentro da sua mente. E aí, quando a gente fala de você ter o poder da mentalização, é você se pôr naquele lugar. Quero ter um carro de luxo. Vai e entre dentro de um carro de luxo, numa concessionária, não importa. Faça sua mente entender que aquilo existe. E aí você declara, eu quero ter um carro desse. Eu vou ter um carro desse. E aí a sua mente, ela... Gente, é um negócio muito louco isso. Ela faz coisas pelo caminho que faz você chegar no seu objetivo. Né? Não é besteira não. Quando aquele livro O Segredo saiu, eu falei, para com essa conversa de energia do universo, não sei o que, gente. É que você sugestiona. Quando eu não tenho nem a ideia disso, como que a coisa pode acontecer? Você consegue entender ou não? Eu era doido por bonecos. Não sei se vocês veem aqui no meu ateliê como tem bonecos. Dos seus filhos, em partes, que eu comprei uma porrada porque eu era doido quando era criança e eu não tinha bonecos. Uma coisa que eu tinha uma paixão quando era criança era um robô. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Tinha um robô, gente, que era um robô, porque naquela época da gente tinha muito filme de aliens, essas coisas assim, de alienígenas, né, de OVNIs. E aí tinha um robozinho que lançou, mas era caro pra cacete, bicho. Pensa num robozinho caro. E nós éramos 6 irmãos. Nessa época, em 3 em casa, mas nós já éramos uma galera aí, né? Porque o meu padrasto tinha 11 filhos. Cara, eu era doido naquele negócio, mas não podia comprar. Aí eu fiz uma lata, tinha um óleo que chamava Lisa, e aí, a gente era engenheiro, né? E eu fiz o robozinho na lata. Olha que louco, né? A gente fazia os carrinhos na lata, era tudo na lata. Olha que louco isso aí. Quando saiu o Transformers, acho que ele tá aqui. Gente, eu vou falar pra vocês da real. Quando eu vi, eu comprei. Olha isso. Olha isso. É top.
top demais. Eu falei, realizei meu sonho. Não sei se vocês já viram uma live lá atrás, realize seus sonhos. Cara, eu olho pro seu robozinho, eu me lembro de menininho doido por aquele robozinho, eu não tinha, agora tem, tá aqui, ó, eu vejo, tá na minha frente. Consegue enxergar que muito louco que é isso? Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender mais nada da vida. Porque as nossas dores precisam ser compensadas, não importa o momento do tempo. Eu olho para esse robozinho, eu fico feliz pra caralho. Porque eu não tinha ele quando era criança, mas eu tenho ele agora. O que eu não tive quando era criança, eu fui lá e alimentei no agora. Os meus filhos têm um monte de brinquedo, mas eu me realizo. Eu brinco com os carrinhos Hot Wheels com eles. Eu tô nem aí, sabe por quê? Porque eu sei o que eu não tive. Então eu alimento agora aquela criança no agora. O adolescente doido, porque era que tinha não sei o que baderno, alimenta algumas situações no agora. Nós só vivemos o agora, mas nós temos todo um ciclo da vida dentro de nós. E isso é muito importante. A Denise deu risada. Oh, é top demais o Transformer, ele faz uns barulhinhos, ele gira a mãozinha, ó. Os meninos ficam doidos com esse robô, eu fiquei mais ainda. E a minha esposa foi engraçado, né? Que quando eu vi, gente, isso aqui eu comprei no Brasil, era uma paulada. Aí ela olhou assim e falou, mas os meninos, era muito novo, esse aqui eu comprei pro Enzo, é do Enzo esse aqui. Ele era pequenininho, eu falei, não amor, é top porque faz uns barulhos, criança gosta de barulho. Mas eu estava realizando um sonho meu, acho que ela nem sabe disso. Falei agora aqui, ó, não devia nem ter entregado porque ela vai ficar brava comigo agora. É, você comprou e eu falei que era caro. Gente, era caro esse negócio aqui no Brasil. Estados Unidos é muito barato, mas no Brasil tudo é acima de 400, 500 reais, não pode se mexer. No Brasil é assim, ó, mexer o dedo já é caro pra caramba. O boneco estático é um preço, mas mexer o dedo, acabou. Então assim, é muito louco isso, você alimentar, né? Então eu declaro o tempo inteiro aquilo que eu quero. Eu declaro. Porque, e eu vou lá e mentalizo. Eu falo e eu vou lá e sinto. Por quê? Porque eu sei que uma hora, gente, presta atenção. Eu fiz umas coisas na minha vida que não tinha nem ideia. Mas eu sempre sugestionei do lado positivo das coisas. Então, ó, vou dar a dica. Declare as coisas que você quer. E mentalize. Ah, Lúcio, eu queria ter uma casa top. Vai em uma. Nossa, esses dias eu fui em uma, eu com a minha esposa, eu falei assim, tem que correr muito. Mas eu já coloquei aqui na minha cabeça, bicho. Eu não importa. Sabe assim, tipo, não importa. Eu já desenhei aqui interno. Eu não sei o que vai acontecer. Fato é que eu tô caminhando o caminho. E pessoal, eu vou falar de uma coisa que eu, durante muito tempo, eu fiquei desenvolvendo algumas situações. Eu sou um cara que eu gosto de criar. Eu crio frases, eu crio as coisas. Por quê? Porque eu passei e eu sei que aquilo é real. Eu criei os 4 S's. Aí você vai falar, que diabos são os 4 S's? Se vocês guardarem os 4 S's e entender a conexão deles, vocês vão dar um passo na frente aí de 90% da população. Acho que 90 não, mais, hein? Porque eu dei uns passos monstros quando eu entendi algumas conexões internas, que eu não tinha nem ideia disso. Então assim, ó, nossa vida, ela corre em pelo menos 4 sistemas distintos. A nossa vida. São 4 sistemas distintos. Se você quiser anotar, ou se você tem a mente boa, guarda isso aí. Porque a live. Ah, na live o pessoal tá deixando salvo agora. Não deixou as 15 primeiras. Mas não sei até quando eles vão deixar. Porque a produção é assim, eles decidem as coisas. Vou tirar isso aqui, vou pôr aquilo ali. Eu falo, então tá bom, leva aí que vocês querem levar embora. Não tô nem aí. Vocês que decidem. Nosso sistema mental é o primeiro. Então, ó, dos 4 sistemas, o sistema mental é o primeiro. Aí depois você tem o sistema espiritual, o sistema emocional e o sistema físico. São 4 sistemas. Caraca, Biciro. Vamos lá de novo. Ó. Sistema mental, o espiritual. A gente bate aqui porque o coração, o espírito está aqui dentro. E o sistema emocional, que são as emoções, e o físico, que é a casca. Tá? Então vamos lá. Presta atenção nisso. O sistema físico, ele é a potencialização dos outros 3. O que ocorre nos outros 3 vem tudo para um lugar só. Então, a gente tem que entender o que eu potencializo na minha vida. E é muito louco isso. Então, assim, ó, muitos problemas que ocorrem na sua vida física, ela se dá nos outros sistemas. E não pode ser resolvido aqui no sistema físico. Olha que doido isso aí. Então você vai falar assim, caraca, Biciro, fiquei confuso. Quem achou que está confuso aí? Só faz assim com o dedinho. Não é fácil não entender algumas coisas da cachola aqui, ó. Sabe aquela sensação
de má sorte, que às vezes você acorda, puta merda, velho, tá uma merda hoje. Tipo o Hard lá do desenho, né? Que tinha um bichinho que falava, ô dia, o céu, o azar. Presta atenção nisso. É algo muito louco, porque é essa energia da sensação que tem algo errado que você precisa resolver. E quando você está nesse baixo astral, é porque algo aconteceu. Ou no seu mundo espiritual e você não se ligou, ou no seu mundo emocional e você não se ligou, e aí a sua mente está perturbada. Então é um monte, é os três, e aí impacta você, por isso que você fica tristão. Quando eu entendo que eu preciso ter uma conexão com os outros três, eu consigo alinhar a vida física. É muito louco isso aí. Quando eu entendi isso, eu falei, puta que lá merda, como eu perdi tempo. Então assim, ó, como anda seus outros sistemas? A pergunta é sempre essa. Se sua mente está doente, seu mundo físico estará doente. É óbvio isso daí. Não tem como fugir. Se seu mundo espiritual está em desordem, seu mundo físico vai estar em desordem. Se as suas emoções estão destruídas, seu mundo físico estará destruído. Ficou óbvio agora, não ficou? Mas para você alinhar isso, como é que você faz? Tenta entender isso como é foda, bicho. Eu preciso estar conectado a uma espiritualidade porque eu tenho que ter princípios e valores. Quando eu tenho princípios e valores, algumas coisas, o universo ele já faz assim, ele limpa, como se fosse uma nuvem nebulosa, faz isso. Porque você tem princípios e valores, você tem uma conexão direta espiritual. Você fala, é Deus acima de todas as coisas. Porque a gente, por mais que o mundo científico explique algumas coisas, tem coisas que não tem explicação. Se você entender, tipo assim, a ciência explica do Big Bang, a porra toda, mas não orna esses negócios aí. A ciência é top, mas tem coisa que a gente vê que vira e mexe e muda. Então assim, eu prefiro me conectar com uma certa energia, para mim é Deus. E aí você se conecta a essa energia e parece que coisas internas mudam. Você passa a ser uma pessoa, né, que para de ter perturbações mentais, e os homens sabem do que eu estou falando. Você valoriza a sua família em primeiro lugar. Você começa a se conectar com pessoas que elas têm intenção de levar o seu propósito junto com você. É diferente. As coisas vão mudando nesse universo, aí vai mudando nos outros também. Porque aquela minha emoção, as coisas que eu recebia de uma forma diferente, eu começo a recepcionar de outra forma. Presta atenção, eu me ciro, se um cara... Gente, ontem eu vi um negócio de um mentor que eu quase matei ele. Mas no final ele estava certo. Em outra época, eu tinha perdido o controle. Depois eu parei, recepcionei o que ele quis dizer, eu falei, o cara tá certo. Essa é a inteligência emocional, é o controle das minhas emoções. Quando ele me fala algo, eu vou absorver, aceito ou não aceito. Se aceito, beleza. Se não aceito, também não tem que bater boca. Porque às vezes a pessoa está falando pelo seu bem, não pelo seu mal. E aí tem gente que carrega umas crenças dos pais. Meu, se eu carregasse crenças da minha mãe, eu tava fudido, bicho. Que minha mãe deixava... Minha mãe era foda pra falar, ela não tinha papa na língua. Ela chamava de maloqueiro, trombadinha, de tudo sem imaginar, gente. E a gente não virou. Porque a gente recepcionou diferente. Então a gente já era mini coaches naquela época, né? As crianças, pelo menos os meus irmãos, e a gente não recepcionou dessa forma. Então assim, a parte espiritual, ela era abalada. E algumas outras coisas a gente acabava não entendendo. Depois de adulto, algumas coisas ainda ela não estavam dentro da engrenagem. A engrenagem não girava. Sabe quando você anda e fala nada mudou, nem a paisagem? É que você não está na ordem, não tem uma conexão. Ou seja, seu mundo espiritual está fudido, ou o seu sistema emocional está fudido, ou a sua mente já bugou. E aí seu mundo físico fica uma merda. Aí tem um autor que ele dá um exemplo muito engraçado. Ó. Você imprime um papel. Daí você foi lá no computador, digitou um texto. E aí você tá aqui na tela, branquinho. Eu vou lá na impressora e imprimo. Aí sai uma mancha no texto. Eu falo, mas não quero essa mancha. Aí eu vou lá no computador, refaço, imprimo de novo. A mancha sai lá no papel de novo. O problema tá onde? Não tá mais no mundo físico. Tá num outro momento. E aí, o que é aquilo? É interno, é o problema da impressora. Eu preciso consertar aquilo ali.
para que aqui no mundo físico o papel, quando sair lá, ele sair da forma que eu estou imprimindo. É assim na nossa mente. O que você anda imprimindo? Se está saindo sujo, é que você está sem conexão nas outras coisas. De verdade, vocês precisam entender esses 4S. Porque é isso que vai fazer você, o mundo físico, ser um mundo melhor. E aí eu vou falar batido, gente, presta atenção. Minha conta do Instagram tá na mão da minha esposa, minha conta do Facebook tá na mão da minha esposa, meu celular tá na mão da minha esposa. Eu não tô nem aí, sabe por quê? Porque o meu mundo físico tá lindo e belo. Eu não devo nada em nenhum dos outros. E aí tem gente que tem senha no celular, tem por quê? Porque tem putaria nessa merda. Não adianta a gente mentir, não adianta você se sabotar. Porque não tem nexo, você casa com alguém, você se envolve com alguém e aí tem segredinhos, porque tem merda por trás. Não tem lógica isso aí. E você consegue entender que isso é interno? E aí são seus sentimentos que você tá fudendo com tudo? Aí a espiritualidade tá fudida porque você é o chabichão. Aí a porra toda fudeu, não tem pra onde correr. Então assim, são coisas que você tá se sabotando e você não enxerga. Ontem eu estava num grupo, olha que louco que é isso aí. E aí todo mundo serião lá. Pessoal, tudo, né? Todo mundo serião. Hoje eu acordei cedo. Ah, gente, vocês estão lascados comigo. E eu acordo muito cedo, 4 e pouco da manhã. E aí eu fui acessar. Você tem os grupos no Clubhouse, só putaria. Aí tinha uns 3 lá que estavam com um tema que eu não entendi. Não sei o que lá, amor, não sei o que. Aí eu peguei e cliquei. Tinha gente do grupo de ontem nesse grupo. Só putaria. Aí eu já olhei e falei, já não tá na direção do meu propósito. Já não me senti legal. Não é as pessoas que vão fazer caminhar o caminho comigo. Não rola. Porque quando você decide por algo, pessoas que estão com você, elas têm o mesmo princípio e valores. Então não dá para você colocar uma máscara, literalmente, né? Ou é. Então isso é muito louco. Hoje, a gente tem que seguir o caminho de uma forma que ele fique puro, né? Cristalino. E aí, se você entende essa sacada, você não erra mais. Então, ó, vamos lá de novo. Ó. São 4, gente, 4S. Seu sistema mental, seu sistema espiritual, emocional e o físico. O físico, para estar legal, os outros 3 têm que estar alinhados. Ah, Ciro, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito... Não, mas você tem que acreditar em algo. O que você acredita? Você acredita que você vem do macaco? Você acredita que você vem de não sei de onde? Não tem problema. Mas você não acha estranho algumas coisas dentro do planeta, o mar, a vegetação, os animais? Explica tudo isso para mim, pelo amor de Deus, o universo, explica isso tudo. Tenta sentar comigo um dia e falar assim, Deus não existe. Tá, mas explica tudo para mim. Quer que você me explique o início. Não explica o antes do Big Bang, vamos lá. E o que tinha antes? Porque para ter acontecido o Big Bang aconteceu algo. De onde nasceu isso tudo, bicho? Se não é uma energia muito louca. Não dá para você falar qualquer outra coisa sem você ter uma persuasão. Quando você lê a Bíblia, que você estuda, não lê, né? Você fala assim, estude a Bíblia, você vê uns negócios ali que você fala, de boa, bicho, não dá para você ficar muito louco assim de achar que as coisas não são como estão ali, não. Porque tudo que acontece no mundo hoje, você vê, tá lá na Bíblia. É meio doido isso aí, se você for analisar, né? Então, o quanto você ainda não enxerga o óbvio e você está desalinhado e aí você reclama da vida. Então, guarde esses 4S para você, que você jamais vai errar. Saiu fora, pensa nisso. Algo vai dar de errado na sua vida. Aí você vai ficar lá, o dia, o céu, o azar. Por que será? O que aconteceu nos outros sistemas que o seu dia está sendo um dia de merda, literalmente? Então isso é muito importante. Uma coisa que é muito legal, ó, e veio agora aqui na minha mente. Quando a gente age, né, com a questão espiritual, as outras acho que é automática. De verdade. Sabe por quê? Porque você sabe que se você pisar fora da bacia, você vai estar desagradando alguém que é uma força superior que está lá só de cima te olhando assim, ó. E aí, bicho? Gente, quando eu tomei o tiro, eu nunca acho que falei isso aqui, mas eu vou falar para vocês tentarem entender algo. Quando a gente está na linha de um propósito, a gente sempre pede para Deus um monte de coisa. Presta atenção, a gente acorda, ai Deus me ajuda, eu quero ter não sei o que, você pede, quero ter um carrão, quero ter uma casinha, você pede, quero ter uma vida próspera, e você está lá pedindo para Deus e de repente você andou o caminho, aconteceu umas coisas, blum. Aí você fala, uau, você nem lembra mais que você pediu para Deus, você só fala, uau, como eu sou foda, e aí você começa a ser o snob, soberbo, agora eu tenho dinheiro, porque bibi.
Você lembrou que você tinha pedido lá atrás? E aí você faz o quê? Sai fora dos princípios e valores, porque o dinheiro na mão de quem não tem juízo, já diz Napoleão Hill, né? O homem, por exemplo, é engraçado, ninguém fala isso das mulheres, eu tiro o chapéu, tá? Não tem nenhum autor que fale que as mulheres são assim, mas os homens, tá lá Napoleão Hill falando, os homens só amadurecem dos 40, às vezes 50 anos, antes dos 40 tendem a não ser prósperos, porque eles torram dinheiro tudo com a prostituta. Aí isso está escrito no Napoleão Hill, fala. Em outras palavras, mas é isso que ele quer dizer. O homem com dinheiro antes da certa idade, ele acha que é o shake. Aí ele, ó. Sabe por quê? Porque você pediu para Deus, bicho. Aí depois você vai lá e acha que você é o dono do mundo. Presta atenção, você não é o dono do mundo, não. Você governa sobre sua vida na terra. Mas o dono do mundo está acima de você. E se você não entender essa sacada, aí, bicho, não adianta falar mais nada para você. Porque é isso que acontece. Quando o seu mundo espiritual você segue na risca, tudo que vai acontecer na sua vida vai dar certo. Porque você está seguindo sobre princípios e valores. E aí, voltando aqui os insights, para a gente fechar essa live, pessoas com a mente focada na prosperidade, elas buscam pela própria riqueza. Elas buscam, elas não ficam esperando cair do céu, não. Elas acreditam que governam sobre a própria vida. Eu governo, eu governo. Você tem que falar assim, eu. Não é o outro. Não é meu chefe, meu pai, minha mãe, não sei quem. Eu governo sobre a minha vida. E aí eu busco aquilo que é melhor para mim. Tem gente que não quer ter nada mesmo, quer ir morar na montanha, não tem problema nenhum. O importante é você estar em conexão. Então assim, eu busco o melhor para mim. Beleza. As pessoas com mentalidade de escassez, de pobreza, o que elas esperam as coisas acontecerem? Fica lá assim, parada. Ai, se vir. Ai, se não sei quem me ajudar. Ai, se o governo me der uma bolsa auxílio. Ai, se o governo... Gente, pelo amor de Deus, né? A gente é desse jeito quando tem essa mente focada na escassez. E a gente não acredita no autogoverno. A gente não acredita que a gente tem um governo sobre nós. A gente acredita que alguém tem que governar sobre a gente. E aí, o que acontece? Passa o tempo e você cai nessa vibe doida de falar assim... A vida, ela não serve para mais nada. A vida é só isso aqui mesmo. Aí você já caiu dentro da pauta de ontem, né? Que é o conformismo. Então, pega esse insight dos 4S. Amanhã eu vou falar de algo muito importante, que eu vou falar sobre os arquivos, que é algo que eu idealizei e que vocês vão entender o que vocês andam armazenando dentro da mente de vocês. E nós vamos sair ao final dessas 2 semanas, que eu acredito que eu vou falar desse tema, até vocês entenderem, vocês terem a mente focada na prosperidade, na riqueza e sair da mente de escassez. Então, ó, tenham um excelente dia, que o dia seja próspero na vida de todo mundo e a gente está aqui amanhã às 5h60. Tem gente acordando tarde aí, hein? Vamos acordar cedo amanhã, às 5h60, 6 da manhã. A gente está aqui de volta com os acordados. Pessoal, tirem print aí, ó. Eu vou tirar um print aqui, ó. Tirem print e publica no Stories. E aí me marca que eu vou republicar aqui no meu, tá ok? E vamos ajudar porque esse Instagram não tá fácil não. Abraço, até amanhã.